É isso. Boa noite para todo mundo. Nós vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. Como nós ficamos uma semana sem aula, né? Porque vocês estavam em semana de prova, a gente faz uma retomada de conteúdo e aí já entra onde nós paramos. E aí entra especificamente numa parte que é a execução de alimentos. Fala um pouquinho da execução de alimentos. A execução de alimentos, ela não é um procedimento especial, nem faz parte do conteúdo de procedimento especial. Mas a questão é que a execução de alimentos ainda tem muitas questões jurídicas que ainda oscilam muito na prática. E vocês estão com o pé já na prática, na vida profissional, então eu acredito que é bem interessante a gente conversar um pouco sobre algumas questões envolvendo a execução de pensão alimentícia. Até porque nós temos que saber a diferença quando uma pessoa procura, ou quando chega um caso, se trata de uma ação de alimentos ou se trata de uma execução de alimentos. Muitas vezes, algumas pessoas chegam falando, eu quero receber o valor da pensão alimentícia. Então, fica naquela dúvida, será que é execução? Será que ainda precisa fazer uma ação? Enfim. E aí, hoje a gente entra já no conteúdo, já inicia o conteúdo de divórcio, tá? Hoje a gente vai começar a nossa aula de divórcio. Bom, números em relação ao divórcio são altos. De acordo, são vários estudos que são feitos, de acordo aí com estudos feitos por um sistema nacional cartorário, que passa as informações do número de divórcios extrajudiciais, juntamente com o CNJ e o IBDFAM. Olha, só para vocês terem uma noção, há uns 4 anos, para cada 10 casamentos, 4 divórcios. E o número foi aumentando. Hoje, para cada 10 casamentos, 7 divórcios. É muita coisa, gente. 70, é muita coisa hoje, em termos de divórcio. Então, o divórcio, por que será que isso aumentou tanto? Bom, muitas pessoas atribuíram a pandemia. Um estudo feito realmente, mas isso já vem de um tempo, não foi com a pandemia. A pandemia realmente, ela ressaltou aí um grande número de divórcios. Teve de divórcio e gravidez na pandemia, aumentou demais. Mas, assim, é um número muito alto, é muita coisa. Né? É claro que os advogados vão gostar, mas se pensar em termos assim, nossa, é muita coisa, em 10 casamentos, 7 divórcios. E hoje nós vamos ver como que foi essa mudança do divórcio no direito de família. Porque nós tínhamos um divórcio, existe um divisor de águas. Nós tínhamos divórcio antes da emenda 66 de 2006, que alterou a Constituição Federal, e nós temos divórcio após a emenda 66. Então, com algumas facilidades que vieram com essas modificações na Constituição Federal, e isso acabou impactando nos próprios procedimentos previstos no Código Civil, os direitos previstos no Código Civil, a própria mudança na lei do divórcio, a criação de um procedimento especial das ações de família, principalmente em relação ao divórcio litigioso. Então, algumas facilidades, porque até o divórcio litigioso hoje, ele é litigioso porque não existe acordo em algum ponto ali entre o casal, mas até o divórcio litigioso hoje, ele tem aquela possibilidade de se fazer audiência de mediação antes da resposta do réu. Então, pode ser que o divórcio se inicie litigioso, mas ele nem dê seguimento em relação ao litígio, porque já ficou ali no campo da mediação. Então, existem assim muitos institutos e muitas mudanças no direito que acabaram facilitando o divórcio. E essa facilidade do divórcio acabou fazendo com que as pessoas procurassem mais. Antigamente, para se divorciar no Brasil, gente, era uma luta. Como diz minha avó, ela fala, até que saudade da minha avó, como diz minha avó, uma peleja. Era uma peleja mesmo para fazer um divórcio, para a gente poder fazer um divórcio, porque era muito burocrático, eram muitos requisitos. Hoje não, hoje uma pessoa se casa igual aconteceu com a ex-aluna minha, eu acompanhando pelo Instagram o casamento, coisa mais linda do mundo o casamento, numa sexta-feira, aqueles casamentos naquelas estâncias, fazendas, aquelas áreas rurais, que tem aquele pôr do sol, nossa, que casamento maravilhoso, gente. Aí tá lá, casou, quando foi não foi nem na segunda, foi na terça-feira. A menina me manda mensagem falando que queria fazer o divórcio no cartório. Mas como? Não deu nem tempo de ver, né, se vai dar. Não, é divórcio, quero nem saber. Eu sei que tinha acabado de formar, ela formou e logo casou.
Eu falei, meu senhor, na sexta-feira a gente estava aqui acompanhando o casamento, na terça-feira a menina já estava querendo divorciar. E os dois queriam, era consensual, fez o divórcio no cartório, enfim. Foi muito rápido, né? Ficou casado 3 dias. Então, assim, facilitou muito. A gente não falava nisso antes. Mas daqui a pouquinho a gente entra em divórcio. Vamos só fechar essa parte de alimentos, fazer uma retomada de conteúdo. E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fala, porque aqui não pode ter dúvida, tá? Já vou antecipar uma situação para vocês. O Código de Processo Civil de 2015, ele não trouxe um procedimento muito bem definido para a execução de alimentos. Por isso que existem muitas divergências na prática. Ah, aquela vara de família faz de um jeito, aquela outra vara de família faz de outro jeito. Isso por quê? Porque o Código de Processo Civil, vamos lá, nós estamos falando de execução de alimentos. Nós interrompemos o nosso conteúdo na aula de alimentos. Então, nós vimos os tipos de alimentos, as espécies, alimentos naturais, alimentos côngruos, alimentos provisórios, alimentos definitivos, alimentos lei, alimentos vontade, alimentos delito. Vimos as características da obrigação alimentar, que é a irrenunciabilidade dos alimentos para menores e incapazes, a incompensabilidade de dívida de alimentos, a incedibilidade do direito à pensão alimentícia, a impenhorabilidade da pensão alimentícia, a irrepetibilidade dos alimentos, ou seja, os alimentos, uma vez pagos, não podem ser restituídos, a condicionalidade dos alimentos, ou seja, para se fixar alimentos, é necessário uma ponderação entre as necessidades de quem recebe com as possibilidades financeiras de quem vai pagar. E, por fim, a última característica, a condicionalidade e a variabilidade. A variabilidade os alimentos não fazem coisa julgada. Uma vez que haja necessidade, seja da parte de quem está recebendo, seja da parte de quem está pagando, uma vez que há essa necessidade, é possível se rever o valor que foi fixado a título de pensão alimentícia. E geralmente é uma ação que se chama ação revisional de alimentos. Dentro do procedimento da lei de alimentos, vimos que nós só podemos utilizar a lei de alimentos, a lei 5478 de 68, considerada a lei especial de alimentos, para fundamentar uma ação de alimentos, quando nós temos a prova da relação de parentesco. Se nós não temos a prova da relação de parentesco, nós teremos que fazer uma ação de filiação, provavelmente uma ação de investigação de paternidade, cumular com essa ação de alimentos, e eu não vou poder fundamentar na lei 5478 de 68, porque lá vai nos exigir a prova da relação de parentesco. Então, o que vai sobrar para nós para fundamentar? Ajuizar uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos e fundamentar nas ações de família, que é outro procedimento especial previsto no artigo 693 do Código de Processo Civil. Enfim, e vimos algumas questões jurídicas envolvendo a ação de alimentos. Na ação de alimentos, em relação à fixação da competência, existe uma competência especial para a ação de alimentos. Na ação de alimentos, o foro competente é o foro de quem recebe os alimentos, do alimentando. Então, vamos supor que a criança representada pela mãe mora na cidade de Goianésia e vai ajuizar uma ação contra o genitor que está morando em Goiânia. Essa ação, foro competente, vai ser a cidade de Goianésia. Por quê? Porque a criança que está pedindo alimentos mora na cidade de Goianésia. E isso se aplica também, essa regra, não só para a ação de alimentos. Essa regra também vai se aplicar para a ação revisional de alimentos, para a ação de exoneração de alimentos, para todas as ações em que os alimentos são discutidos. Então, suponhamos que um genitor pretenda ajuizar uma ação revisional de pensão alimentícia para abaixar o valor da pensão alimentícia porque ele perdeu o emprego, ou seja, ele não quer se eximir da obrigação, mas naquele momento ele não tem condições de manter aquele valor que ele pagava porque teve perda de um emprego. Ele vai lá e vai fazer uma ação, uma ação revisional de alimentos. Suponhamos que esse autor da ação resida em Goiânia, e agora o exemplo é o contrário, e a criança, juntamente com a mãe, resida em Goianésia. Essa ação ela vai ter que ser em Goianésia. Por quê? Continua sendo a regra do foro do alimentando, de quem recebe os alimentos. Então, essa regra do foro do alimentando, nos termos do Código de Processo Civil, para ação de alimentos, mas a jurisprudência já entendeu que também se estende para todas as ações em que se discuta os alimentos.
tanto a ação revisional de alimentos como a ação de exoneração de pensão alimentícia. E também outra questão jurídica muito interessante nas ações de alimentos é a questão do valor da causa. E acho que foi nesse ponto que a gente parou na aula passada. O valor da causa na ação de alimentos tem uma regra especial que o Código de Processo Civil também prevê. O valor da causa na ação de alimentos vai corresponder à soma das 12 parcelas daquilo que a gente está pedindo. Então, suponhamos... e outra questão, agora já é uma questão bem prática mesmo, tá? Apresentando para vocês um cenário de varas de família, um perfil, isso não tem no código. Tem muitas emendas acontecendo em petição inicial de alimentos e até de divórcio, quando se pede alimentos, pedindo para converter o valor da pensão alimentícia que está sendo pedido, não deixar em valores em reais, colocar em cima do salário, percentuais em cima do salário mínimo. Então, se vocês estão pedindo aí 600 e pouco, 60% do salário mínimo, 30% do salário mínimo, aí no caso, um salário mínimo. Ah, mas vai passar 200% do salário mínimo, 150% do salário mínimo. Eu estou vendo muitas emendas acontecer para pedir, o valor está lá. 1.500, ó, a pessoa está pedindo R$ 1.500 de pensão alimentícia. Aí vem um despacho pedindo para retificar o pedido de alimentos para colocar sobre o salário mínimo, percentual sobre o salário mínimo. É só uma dica para quem for atuar, não sei se tem alguém aqui na sala que pretende atuar na área de família, ser advogado ou advogada, ou enfim, lá na frente, atuar na condição de magistrado ou magistrada, Ministério Público, enfim, na área de família. Então, só estou apresentando para vocês algumas situações que a gente vê acontecer na prática. Muitos pedidos, se vocês forem elaborar uma petição inicial, já coloquem em cima do salário mínimo para evitar um atraso no processo. Eu sempre falo desses problemas envolvendo atraso no processo, porque a gente sempre estudou que prazo de emenda são 15 dias. Ocorre que na prática a gente sabe que uma emenda vai muito mais que 15 dias. 15 dias é para a gente fazer a emenda. Agora, até publicar, voltar concluso, sei que você vai dar 2, 3, 4, até 5 meses, dependendo, e a gente pode atrasar o processo por isso. É claro que não tem como prever todas as situações que podem ser criadas a fim de gerar uma emenda, mas assim, essa eu já posso dizer para vocês que tem acontecido. Então, os pedidos nas ações de alimentos, colocar sobre o salário mínimo, os percentuais sobre o salário mínimo. Lá no valor da causa, lá embaixo, dá-se a causa o valor de. Coloca, pega esse valor, converte, né? E multiplica por 12. Aí é o valor correto do valor da causa. Se vocês errarem o valor da causa, vamos supor que vocês colocaram um salário mínimo. E vai lá no valor da causa e coloca um salário mínimo. Coloca lá o valor do salário mínimo. Vai estar errado, vai dar emenda também. Por quê? Porque vai pedir para retificar o valor da causa, porque o valor da causa na ação de alimentos corresponde à soma das 12 parcelas. Então, tem que ficar atenta a essa questão do valor da causa. Ah, professora, mas nós estamos com a situação de um divórcio consensual, em que o valor dos bens dá R$200 mil. E o valor dos alimentos está dando... Pediu R$1.000 de alimentos, por exemplo. Pode pegar os 200 mil e somar com 12 mil. Vai dar o valor da causa 212 mil. Até quando cumula alimentos com divórcio, até isso, sim. Às vezes o valor dos bens está dando R$1 milhão. R$1 milhão o valor da causa. Aí o juiz vai lá, dá uma olhada, fala, não, isso aqui é só o valor dos bens. Aí manda intimar para acrescentar no valor da causa o valor dos alimentos, que vai ser a soma, 12 vezes a parcela que nós pretendemos. Então, só apresentar para vocês que esse valor da causa na ação de alimentos é cobrado tanto na ação de alimentos, como em outras ações em que os alimentos estejam sendo discutidos. Isso tem que aparecer no valor da causa. 12 vezes a soma. Você vai pegar a parcela que você quer, só 12 vezes aquele valor. Então, é melhor você pegar o valor e multiplicar por 12, tá? Aquilo vai ser o valor da causa. Então, é uma regra que o Código de Processo Civil traz e que tem sido seguido. Ah, mas essa questão de valor da causa, pode ser que passe, que o juiz não veja? Pode. Pode ser que passe, que o juiz não veja. Até eu quero falar sobre isso com vocês nas petições de divórcio, tá? Às vezes a gente vê lá a petição inicial de divórcio, com bens de 5 milhões, valor da causa 10 mil. Por que coloca isso? Para não fazer recolhimento de custas. Então, o juiz pode, de ofício, pedir para intimar a parte autora para corrigir o valor da causa, ou se passar a outra parte, na contestação, pode abrir um tópico
para impugnar o valor da causa. Mas o valor da causa pode ser conhecido de ofício. Então, é muito subjetivo. Ah, professora, mas eu já vi algumas ações aí de bens com pensão alimentícia de 500 mil e o valor da causa de 1.000. Eu também. Esses dias, eu não sei se eu comentei com vocês, eu vi uma petição, uma ação de divórcio com bens quase 10 milhões de reais. Eu nunca vi tanto patrimônio ali junto. Gratuidade da justiça. Conseguiu a gratuidade da justiça, não pagou custas. Quando eu olhei aquele tanto de bens, não tinha lógica, sem brincadeira, só em conta, por isso que eu não entendi, porque tinha uma alegação de que não tinha acesso, em conta tinha depositado 1.300.000. Como, gente? Enfim, passou, né? Tá lá. Vi lá o despacho, eu olhei para falar, gratuidade da justiça, quando aquele tanto de bens, passou. Então, quando a gente vê, assim, algumas situações passam, inexplicavelmente elas passam. Mas temos que saber como que acontece da forma, como é feito da forma segundo o código. Segundo o Código de Processo. Na prática, vocês vão ver muita coisa, tá? Segundo o Código de Processo Civil, valor da causa na ação de alimentos é 12 vezes aquela parcela que vocês estão pretendendo. Mas ok, a gente falou aqui, vai ter uma sentença. Vamos imaginar duas situações aqui. Primeira situação, deixa eu chegar esse computador para cá. Primeira situação, a situação de uma sentença, teve uma ação de alimentos, e essa sentença, ela condenou alguém a pagar R$1.000 de pensão alimentícia, por exemplo. Vamos fazer valores redondos para a gente poder, para ficar mais fácil aqui as nossas contas, tá? Condenou a pagar R$1.000 por mês aí de pensão alimentícia. Ok. Deu um mês, nada. 2, nada. 3, nada. Vamos trabalhar com essa primeira situação. 3, nada. Se nós temos, qual que são os pressupostos para uma ação de execução? Aqui para alimentos vai ser a mesma coisa que o processo de execução que vocês aprenderam. Tem 2. São 2 pressupostos obrigatórios. Para nós termos uma ação de execução, obrigatoriamente nós temos que ter o quê? Primeiro, título. Sem título, nós não temos execução. Sem o título. Seja judicial ou extrajudicial. Sem título, nós não temos execução. Aqui, no caso, nós temos um título judicial, que se chama sentença. Além do título, para eu ter execução, nós precisamos do inadimplemento, ou seja, não cumpriu a obrigação. Então, esses são os 2 principais pressupostos de um processo de execução. Sem esses 2, eu não tenho execução. Temos uma sentença que condenou alguém a pagar R$1.000 de pensão alimentícia por mês. E temos aí o inadimplemento. Tem 3 meses que não tem esse pagamento. Como que soluciona isso? Vamos fazer execução de alimentos. O que o Código de Processo Civil traz em termos de execução de alimentos? Traz a primeira coisa, o óbvio, traz 2 artigos. O artigo 528 do Código de Processo Civil e o artigo 911 do Código de Processo Civil. Eu acredito que vocês já tenham visto isso na aula de execução. O artigo 520, só para lembrar aqui, o artigo 528 do Código de Processo Civil prevê o cumprimento de sentença em casos de inadimplemento de pensão alimentícia. Existe, então, a execução da pensão alimentícia por meio do cumprimento de sentença. Foi proferida uma sentença, 3 meses sem pagamento, então vocês vão pedir o cumprimento dessa sentença. O que acontece? Especificamente na execução de alimentos, o código, a lei prevê 2 medidas coercitivas para se coagir mesmo o devedor de alimentos a pagar esses alimentos. Uma que é a única prevista no direito brasileiro, que é a prisão civil por dívida, que é a possibilidade de se determinar a prisão civil de um devedor de alimentos em razão da sua dívida de pensão alimentícia. E a outra forma coercitiva é a penhora. Então, vocês têm aí no caminho de vocês 2 possibilidades. Caso haja o inadimplemento de pensão alimentícia, vocês podem requerer, seja uma ação de execução por título extrajudicial, porque os alimentos foram fixados extrajudicialmente, ou seja, nesse exemplo, por exemplo, uma sentença. Vocês têm aí 2 formas. Vocês podem fazer o pedido, o cumprimento de sentença, vocês vão apresentar uma planilha com os valores atualizados. Estou trabalhando com o exemplo de 1.000, mas sem fazer a correção, a aplicação de juros. Vamos supor uma dívida de 3.000.
nós vamos fazer um cumprimento de sentença, vamos pedir o pagamento desses 3 mil, mais as atualizações que já apresentar, os juros, enfim. E é aqui que está o ponto. Requer a intimação do devedor, do executado, enfim, para que, no prazo de 3 dias, que é o que prevê o 528, pague, prove que já efetuou o pagamento ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, que é a sua defesa. Então, o devedor ele vai ser intimado nesse cumprimento de sentença, no prazo de 3 dias, ele vai ou pagar aquela dívida, ou ele vai comprovar que ele pagou, ele está agindo de má fé, está aqui os comprovantes, eu paguei. Ou ele vai se defender, ele vai apresentar alguma justificativa por que ele não pagou e por que ele não pode pagar. Ele vai fazer uma defesa. Como se fosse uma impugnação. Nessa impugnação, ele faz a defesa dele. Mas o ponto que eu estou querendo chegar é, para que, quando a gente pede para que ele seja intimado para pagar essa dívida, sob pena de prisão. É sempre sob pena de prisão? Quando que eu sei aqui que vai ser prisão? Sempre vai ser prisão? Eu posso pedir, fazer execução de alimentos e qualquer valor eu posso pedir sob pena de prisão? Esse é o ponto que dá um dos maiores problemas aqui na execução de alimentos. A execução de alimentos, a dificuldade não é saber quando é cumprimento de sentença ou quando é uma ação de execução de alimentos. Vai ser uma ação de execução de alimentos quando os alimentos foram colocados num título extrajudicial. Por exemplo, foram no Ministério Público, fizeram um acordo lá junto com o promotor ou com a promotora assinou junto com as partes e está ali um acordo extrajudicial. Isso aí pode ser executado por meio de uma ação de execução de alimentos. Isso é o 911 do Código de Processo Civil. A dúvida aqui não é essa. A questão é, o artigo 528, parágrafo 7º, se eu não me engano, ele prevê especificamente o seguinte, que o devedor, que poderá ser decretada a prisão civil do devedor de alimentos em relação até as 3 últimas parcelas vencidas. Aqui tem uma limitação. O parágrafo 7º traz uma limitação. É aqui que reside a zona nebulosa da execução de alimentos. Então, quando a gente olha, a gente pode pedir a prisão civil do devedor de alimentos pela dívida de até, não são 3 completas. Então, aquela conversa que a gente já viu muito, que às vezes a pessoa chega e fala, olha, não pagou a pensão. Ah, tem que esperar dar 3 meses para fazer a execução. Não tem que esperar, gente. Eu sempre achei isso o cúmulo. Porque quando a pessoa chega para, olha, não pagou a pensão, como que você vira para uma pessoa e fala assim, não, espera dar 3 meses, então fica com fome aí com essa criança 3 meses, alguma coisa, fica devendo aí 3 meses, porque nunca existiu isso, a jurisprudência sempre colocou que era até 3 meses. Alguém criou essa conversa de 3 meses, isso pode ser preguiça, não tem cabimento de fazer, eu não entendo, porque a peça é uma só, enfim. E agora o Código de Processo Civil trouxe, não tem que esperar 3 meses, até 3 meses, ou seja, 1 mês, pode pedir a prisão. Então, vocês vão lá, só que tem uma limitação. Até 3 meses vencidas. E as vincendas, ou seja, as que forem se vencendo no curso do processo, nós podemos pedir a prisão civil do devedor de alimentos. É a única informação que o Código nos dá. O Código não nos dá a informação de que a totalidade da dívida pode ser executada sob pena de prisão. Ela põe uma limitação das 3 últimas. E quando existe essa limitação, quando a gente está falando de 3 meses em atraso, tá ok, o parágrafo 7º vai resolver a questão. Eu posso fazer o cumprimento de sentença e pedir o pagamento dessas 3 últimas e as que forem se vencendo no curso do processo sob pena de prisão. Eu estou bem fundamentada lá no parágrafo 7º. O problema é quando nós temos um atraso maior. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, vamos supor que essa sentença foi proferida e a pessoa simplesmente ficou 10 meses sem pagar pensão. E nós estamos aqui com a dívida de 10 mil reais, sem as atualizações monetárias e as correções. Então, nós temos aqui 10 meses. Pelo Código de Processo Civil, eu posso pedir a prisão civil do devedor de alimentos em relação às 3 últimas, até as 3, e as que se vencerem no curso do processo. E as demais 7? E as 7 anteriores? Porque são 10 em atraso.
Como que fica isso aqui na prática? Esse é o ponto que eu estou querendo chegar com vocês. Porque quando a gente faz, tá, vamos pegar um primeiro cenário, vamos analisar um primeiro cenário. Vamos pegar a dívida de 10 mil atualizada, ok, aos 10 meses. E vamos fazer um cumprimento de sentença. E nesse cumprimento de sentença, a gente pede o pagamento de 10 mil atualizado sob pena de prisão. Pegando tudo, sob pena de prisão. Nós vamos ter dois caminhos aqui. O primeiro cenário, um juiz ou uma juíza que olha aquilo e fala assim, não, aqui vai tudo sob pena de prisão, e aceita. Ou um juiz ou uma juíza que vira e fala assim, peraí, até as 3 últimas sob pena de prisão. Os demais 7 mil, referente às 7 parcelas anteriores, que seja feito em pedido separado, porque não pode pedir a prisão civil de toda, da totalidade da dívida, só até as 3 últimas e as que se vencerem durante o processo. Isso pode acontecer? Pode. Isso acontece muito. Isso varia entre os juízes, entre as varas de família, isso tem muita variação. Então, como que seria? Já aconteceu situação num caso muito semelhante a esse. Já vimos várias vezes. Quem fica muito lá no NPJ também vê várias vezes isso acontecer. Quem faz execução de alimentos sabe que isso pode acontecer várias vezes. Vai depender muito do perfil do juízo, na verdade. De fazer o seguinte, de ter despacho, mandando fracionar as 3 últimas sob pena de prisão e as que se vencerem durante o processo, e outra peça separada, nem na mesma peça não podia. Outra peça separada, fazer o pedido sob pena de penhora das 7 anteriores. É um exemplo, tá? Podia ser uma quantidade maior aqui para poder fazer a execução. Então, é uma situação muito complicada aqui. Tem cenários diferentes. Em relação à penhora, penhorar bens do devedor, a conta, bloquear valores na conta do devedor de alimentos. Pode? Pode. Nós temos 2 meios coercitivos, prisão e penhora, nós já falamos sobre isso. Em relação à penhora, tem limite? Não. Vamos supor que o Matheus está fazendo uma ação de execução de alimentos e ele está aí com um ano de atraso. E ele vai fazer a execução de 12 meses. Ele pode pedir essa totalidade, a execução, executar os 12 mil, por exemplo, sob pena de penhora. A penhora não tem limite. Até as 3 últimas, até as 5, ou só a última, enfim, não tem. Então, em relação à penhora, nós podemos fazer uma peça só e pedir a totalidade da dívida sob pena de penhora. A penhora não tem problema. O problema é que o parágrafo 7º estabeleceu um limite para a prisão. Eu posso pedir a prisão civil do devedor de alimentos em relação até as 3 últimas parcelas e as que se vencerem no curso do processo. Isso abre margem para muitos comportamentos dentro de juízos diferentes. Alguns juízos vão olhar para aquele processo e falar, não, prisão só até as 3 últimas e as que se vencerem. As demais atrasadas, que seja feita em procedimento próprio por meio de penhora. Ou nós podemos ter juízos que fazem o seguinte, não, pode ser tudo sob pena de prisão, manda tocar lá o barco. Aí o que acontece? Vem um advogado do devedor e faz o seguinte, excelência, eu vou pagar só as 3 últimas e as que se vencerem durante o processo para ele ser solto, porque o código prevê que ele só pode ser preso pelas 3 últimas. Aí vai e faz essa defesa. Ainda tem juiz que aceita. Então, os cenários são muitos aqui. O que eu preciso apresentar para vocês é, primeiro, existe essa discussão. Por quê? Porque o parágrafo 7º prevê que a prisão civil do devedor de alimentos repete o que já vinha na tradição do direito, dos 3 meses. Só que aqui é até 3 meses. E como teve essa limitação, nós podemos ter cenários diferentes nos juízos. Então, quem atua na vara de família, é da área de família, sabe, a primeira vara, a segunda, a terceira, cada um já sabe mais ou menos ali como que funcionam as execuções. É importante conhecer os juízos, claro, mas por que essas situações acontecem? Acontecem porque a lei traz algumas limitações e não traz uma regulamentação em relação a outros pontos. Tá, e como que ficaria em caso de uma dívida que fosse superior a 3 meses? É omisso, não tem nenhum lugar que fala disso. Então, como existem essas aberturas, isso permite que cada juízo trate de um jeito. Tem juiz, por exemplo, que não gosta que faça o pedido na mesma peça. Vamos pegar essa dívida de 10 meses. Suponhamos aqui que o Clécio, ele está lá fazendo a ação, montando a ação dele,
e falar, vou colocar na mesma peça, aqui no cumprimento de sentença, vou pegar as 3 últimas, sob pena de prisão, na mesma peça. As 3 últimas sob pena de prisão e as 7 anteriores sob pena de penhora. Então, 3.000 sob pena de prisão, 7.000 sob pena de penhora, na mesma peça do cumprimento de sentença. Tem juízo que passa, tem juízo que fala assim, não, são procedimentos diferentes, fraciona aqui, faça pedidos em peças apartadas, diferentes. Aí vai o Clécio. Refaz a peça lá dos 3.000 sob pena de prisão e faz outra peça sob pena de penhora. É um procedimento daquele juízo? É. O que eu preciso apresentar para vocês são os possíveis cenários que vocês vão se deparar. Não pensem que é muito pacificada essa questão de execução de alimentos. O que é pacificado? Que existe o cumprimento de sentença e que existe a ação de execução de alimentos. Isso sim. Que o cumprimento de sentença vai seguir o 528 do Código de Processo Civil e que a ação de execução de pensão alimentícia vai seguir o 911 do Código de Processo Civil. Que existe um parágrafo 7º do 528 que prevê que é possível a prisão civil do devedor de alimentos em relação às 3 últimas, até as 3 últimas parcelas e as que se vencerem no curso do processo. Mas também é cabível a penhora dos bens do devedor de alimentos. Então, vocês têm 2 meios coercitivos. Então, a partir do momento que nós temos 2 meios coercitivos, a partir do momento que nós temos uma limitação para um, aqui é a questão prática mesmo, como que a gente coloca isso nas petições. Se numa mesma petição eu posso fazer esse pedido, se eu tenho que fazer petições diferentes, se o cenário é esse que eu coloquei para vocês. O que eu recomendo? Conheçam o juízo. Conversem, dialoguem. Chega no assessor e fala, como é que está sendo a execução aqui? Eu posso pedir... Gente, vocês vão ver que na prática é assim mesmo. Quem atua vê que é assim mesmo. Com os assistentes ou com o próprio juiz. Porque vocês vão ver os comportamentos dos juízos no decorrer dos dias de vocês. Isso se estiverem na posição de advogados. Se estiverem na posição de magistrados, vocês vão olhar aquilo e vão ver, acredito eu, que vocês vão querer ver a forma mais célere para resolver um processo. Nós estamos falando de execução de alimentos. Então, não justifica criar obstáculos para atrasar mais por causa de uma burocracia, porque nós não estamos falando aqui de uma execução de outra, estamos falando de execução de alimentos. Então, a pessoa pode estar realmente passando fome. E aí, enquanto isso, o negócio está lá rodando para discutir se faz em peça separada ou se não faz em peça separada. É uma situação complicada. Quem lida com essas questões de família, principalmente de alimentos, é muito complicado. Às vezes está aí uma brigaiada por causa de 30% do salário mínimo, uma confusão. Por quê? Por causa de quantidade de peça. E eu acredito que na posição de magistrados e Ministério Público e outras carreiras também, até porque aqui até quem quer ser delegado de polícia não está imune a não ter situações envolvendo a pensão alimentícia. Por quê? Porque é o único caso no direito brasileiro que se permite a prisão de uma pessoa por dívida, que é a questão dos alimentos. Então, até quem na sala quer seguir a carreira criminal pode topar aí com alguma situação, porque geralmente algumas pessoas associam a prisão ao crime. Então, mesmo sendo uma prisão civil, algumas pessoas até procuram criminalistas que às vezes falam, não, mas essa prisão sua é diferente, não é muito da área criminal, então dá uma misturada aí. O que eu queria apresentar para vocês é esse cenário, é um cenário que permite vários caminhos em razão disso, tá? Aquela pergunta que não tem nos livros, quando que eu peço, então, prisão, quando que eu peço penhora? A prisão a gente sabe, né? O código prevê que até as 3 últimas a gente pode pedir a prisão civil. Mas agora eu vou falar em termos práticos, igual acho que eu já comentei isso com vocês. A prisão, gente, na prática mesmo vocês vão ver isso. A gente pede quando a pessoa não tem dinheiro. A prisão é quando a pessoa não tem dinheiro. Então, ela vai ter a privação da liberdade dela, e você pode ter certeza que esse dinheiro vai aparecer, de alguma forma. Por quê? Porque pegou o meio mais grave de se privar direito, que é a liberdade de uma pessoa. Agora, quando a pessoa tem condição financeira, é muito mais rápido quando a gente tem esse conhecimento, tá? Que a pessoa tem dinheiro em conta, por exemplo. É muito mais rápido que vocês peçam a penhora. Quando vocês pedem a penhora, deu os 3 dias e assim, a pessoa enrolou lá, o juiz viu que a pessoa está enrolando uma defesa que não tem cabimento, a pessoa está se esquivando de pagar a pensão alimentícia. Vocês pedem a penhora online, apresenta o CPF, bloqueia já. Já bloqueia esse valor, manda tirar, coloca numa conta judicial, já pede o alvará para levantar esse valor.
Então, é muito mais rápido. A prisão, não. A prisão demora mais um pouquinho. Tem a decisão da prisão. Pode ter recurso. A gente vai falar disso agora. Até expedir um mandado de prisão, encontrar, prender. Aí, vamos supor, o juiz determinou lá 60 dias preso. Ainda corre o risco da pessoa estar lá presa, virar e falar assim, vou pagar não, vou ficar presa aqui. Uma hora vai vencer essa prisão, não vou pagar. Ainda tem isso. Ponto muito interessante, porque eu ouço muitas pessoas falando isso por aí. O fato da pessoa ficar presa, por todo aquele período que foi determinado, não exime, não exclui a responsabilidade de pagar aquele valor de alimentos. Tem muita gente que eu já vi aí ser presa, pensão alimentícia, fala, não, deixa eu fico aqui os 60 dias, que aí eu saio, eu não tenho que pagar isso aqui. Tem nada a ver. O próprio código prevê. Eu falo, gente, mas é só estar lá. Não, eu já vi advogado orientar. Não, fique então, se você não fica. O que acontece? Quando a pessoa é presa por uma pensão, por dívida de pensão alimentícia, e ela saiu, 60 dias preso, foi o prazo que o juiz determinou. Passou lá 60 dias, vai sair. Ele sai. O que não pode acontecer? Ele não pode ser preso novamente por essa dívida. Por outra, ele pode. Por esse valor que ele foi preso, ele não pode ser preso. Mas o fato dele ter cumprido 60 dias não exclui a obrigação de pagar aquela pensão alimentícia. Então, pode pedir por outros meios? Pode, pede a penhora. Faz a execução, manda o nome da pessoa lá para o cadastro inadimplente, trava tudo, faz o que for. Ah, mas não tem dinheiro em conta. Então, busca a responsabilidade avoenga. A responsabilidade avoenga é nos ascendentes, isso recai. Algumas pessoas perguntam, é possível que a responsabilidade da obrigação alimentícia recaia sobre os ascendentes do devedor? Sim, é a responsabilidade avoenga. Vou até escrever aqui para vocês, tem muita gente que gosta de fazer monografia nesse tema. Avoenga, não vai nos avós. São formas de se coagir. Acaba que internamente lá alguém resolve para pagar essa pensão alimentícia. Então tem muitas formas mesmo. Em relação, ainda para a gente poder fechar, tá? Ainda em relação a essa execução de alimentos. Eu vejo isso cair em muitas provas. Exame de ordem, vejo cair magistratura, Ministério Público, vejo cair em muitas provas. A seguinte pergunta. A decisão que determina a prisão civil de um devedor de alimentos. Então, tem um processo, uma execução, e tem uma decisão que os juízes decidem pela prisão civil do devedor de alimentos. Primeira pergunta, ela é recorrível? Segunda, sendo recorrível, qual recurso é cabível da decisão que determina a prisão civil de um devedor de alimentos? Prisão. Quem sabe? Vocês acham? Da decisão que determina a prisão do devedor de alimentos. Cabe qual recurso? Já vi tudo até prova. O que vocês acham? Chuta aí, povo. Chutar, professor. Apelação, sei lá. Agravo. E aí? Apelação, agravo. Prisão. Habeas corpus. O Matheus já tá com habeas corpus, lembrou da prisão, né? Vamos descartar a apelação. A apelação cabe para a sentença. Então, vamos descartar a apelação, isso aqui não é a sentença. Então, nós temos aqui duas possibilidades, tá? Vai depender do que vocês querem discutir. Da decisão que decreta prisão civil do devedor de alimentos, é cabível o agravo de instrumento. Quando vocês pretenderem discutir o mérito que envolve aquela dívida. Olha, ele não pode ser preso por isso, por perder o emprego, por isso. É o mérito. Então, se vocês querem discutir o mérito da dívida que levou àquela prisão, o recurso é o agravo de instrumento. Agora, se vocês quiserem impetrar mesmo, porque remédios constitucionais é impetrar o verbo.
Se vocês querem fazer uma ação para discutir a ilegalidade da prisão, o que é a ilegalidade da prisão? A ilegalidade da prisão é faltou algum requisito para essa prisão acontecer. Algum abuso aconteceu. Algum documento que não foi assinado. Então, observem que é uma questão de procedimento da prisão. É igual no processo penal. Aqui, o remédio é o habeas corpus. Então, em relação à prisão civil do devedor de alimentos, nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade do agravo de instrumento, quando nós pretendermos discutir o mérito daquela dívida que levou à prisão daquela pessoa, é o recurso ao agravo de instrumento, vai para o tribunal. Agora, se vocês querem discutir, não tem o que defender aqui, deve mesmo, não tem o que defender. Quer fazer alguma coisa para tentar ali alegar algum erro no procedimento, é habeas corpus. O habeas corpus é o remédio constitucional que visa aí para tratar essa questão da liberdade de ir e vir. Isso também vai se aplicar à prisão civil em relação a alimentos, mas para isso, os requisitos do habeas corpus é realmente demonstrar que houve alguma ilegalidade, algum erro de procedimento dentro dessa prisão civil do devedor de alimentos. Então, nós temos essas duas respostas, vai depender muito daquilo que for alegado, tá? Já caiu como peça processual? Eu já vi cair como peça processual. Mas como que eu vou saber se eu vou fazer habeas corpus ou agravo? A questão já nos leva a isso. Por exemplo, a própria questão coloca que esse devedor tinha perdido o emprego, estava num tratamento e que essa prisão não deveria ter acontecido e ele está inconformado com essa prisão e ele quer discutir isso no tribunal. Não quer fazer essa discussão, ou seja, isso é mérito. Então, já está levando a gente para um agravo de instrumento. Agora, a questão vai e traz que a prisão foi feita sem um devido mandado, sem uma assinatura num documento que deveria ter sido assinado na delegacia. Então, está apresentando que houve uma ilegalidade na prisão, aí vai ser o habeas corpus, tá? Povo, alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo? Vocês estão aí, povo? Vocês estão caladinhos hoje? Estamos aqui. Firme e forte. Todo mundo firme aí. Então tá bom, vamos lá. Podemos fechar então, alimentos? Porque não jantou ainda, professor. Você está jantando, Marcelo? Você vai falar para mim, eu não jantei, Marcelo. Eu não jantei. Pois é. Aí o pessoal não fica muito animado, entendeu? Ah, o povo que não jantou? É, Vocês exatamente. podem, né? Vocês podem assistir a aula até comendo. Eu não posso. Imagina dando aula comendo, coisa boa que virar. Não, ainda nem deu tempo. É o efeito da semana de prova, professora. Tá todo mundo cansado ainda. Tá todo mundo morto, Fabiana. Tá todo mundo desmaiado de cansaço. Não, mas vocês me ouvindo aqui, é uma matéria que não dá para ficar dúvida, viu? Depois fala até para quem não está aqui, para ver a gravação, não dá para ter dúvida nisso aqui, não. Não dá para errar, tá? Não dá para errar. E agora nós vamos divorciar o povo. É isso, nós vamos divorciar as pessoas. Deixa eu só ver aqui. Vixe, acontece muito. Por isso, aí tem que comprovar que pagou, né? Porque o despacho ele é muito claro. Intimar ou citar para no prazo de 3 dias pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de fazer. Agora, deixar lá 15, pagou e ainda ficar 15 dias lá, não é complicado. Pagar, não, já vi caso da pessoa ser presa e falar, não, deixa eu aqui. Vou ficar 60 dias aqui, depois eu fico livre dessa dívida. Gente, não fica. Você não pode ser preso de novo por essa dívida, você tem que pagar. Uma hora vai ter uma execução, vai penhorar seus trem, enfim. É complicado, vai ser complicado. Mas vamos lá. Vamos divorciar o povo? Estou animada aí para divorciar as pessoas? Então vamos para o divórcio. Gente, divórcio. Eu quero falar primeiro o conceito de divórcio, porque, nossa, mas conceito, negócio tão simples, não. É porque tem alguns elementos do conceito que, por esses elementos, a gente vai ter que fazer umas análises aqui para não incorrer em erro. Tem uma situação de um advogado que foi processado porque confundiu a palavra e fez uma ação errada, envolvendo divórcio. Vou passar para vocês hoje também, o processo está em andamento.
Olha só, o divórcio é um instituto do direito que vai romper, ele causa ruptura da relação do vínculo matrimonial entre duas pessoas que foi adquirido pelo casamento legal. Pode parecer estranho eu ficar falando, nossa, mas é óbvio que é um casamento, que o vínculo foi adquirido por um casamento. Tanto que, quando a gente pega, esse material eu ainda vou pôr no AVA, tá? Tem o material, toda aula nossa tem um material. Aqui, ó. A gente tem uma ruptura de vínculo conjugal, de laço conjugal, mas esse vínculo, ele foi adquirido por um casamento legal. Então, por que a gente firma bem nessa questão do casamento aqui? O grande problema que pode acontecer aqui, na verdade, pode ser uma falta de atenção. Toda vez que nós analisamos uma situação de divórcio, nós temos que ver se efetivamente trata-se de um divórcio. Muitas pessoas chegam e falam assim, eu quero fazer o meu divórcio, eu quero me divorciar. E aí você vira para a pessoa e fala, sim, mas você está casada há 20 anos que eu estou casada. Tem gente que chega até montar a peça com algumas informações, depois vai olhar os documentos e não consegue localizar a certidão de casamento. Aí entra em contato com as partes, fala, mas cadê a... Não tem, nós nunca casamos. Mas se eu for querer fazer o divórcio, tem 20 anos que você está casado? Não, tem 20 anos que eu moro com a pessoa. Isso para mim é casamento. O que acontece? A união estável, ela é equiparada ao casamento. Tanto que na união estável, até prevalece um regime de casamento, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, às vezes as pessoas estão aí há 10 anos em união estável, 8 anos em união estável, 5 anos em união, 20 anos em união estável, e elas vão usar o termo casadas. Elas usam naturalmente esse termo casadas. Por quê? Porque sempre falam união estável. Elas convivem como se casadas fossem. Até o próprio conceito de união estável, o requisito da união estável, traz a palavra como se casados fossem, como se casadas, enfim, traz a palavra casamento. Então a pessoa se sente casada. Agora, para romper vínculo adquirido por uma união estável, não é o divórcio. O divórcio nós só fazemos quando as pessoas foram casadas legalmente. Tem a certidão de casamento. Sem certidão de casamento, a gente não faz divórcio. Mas como que faz essa ruptura de um casal que está em união estável? A ação não é divórcio, a ação se chama ação de dissolução de união estável. Então, a gente descarta o divórcio. Para romper o vínculo de duas pessoas que estão em união estável, não é a ação de divórcio. A ação é a ação de dissolução de união estável. Então, se a gente quiser romper vínculo matrimonial de pessoas casadas legalmente, é o divórcio. Se a gente quer romper vínculo de pessoas que estão em união estável, é a ação de dissolução de união estável. Professora, Oi? aí nesse caso a pessoa nunca volta a ser solteira, né? Quando ela é casada, ela passa a ser divorciada. E quando tem a dissolução da união estável, ela volta a ser solteira? Como é que é? Volta, não tem divorciado, não, para união estável. Agora, casamento. Porque não tem o estado civil, tipo, dissolvido. Já pensou, Bárbara? Tem o divorciado. O máximo que você pode ter é a pessoa estar dissolvida ali. Por quê? Porque Professora, então falar. aí, nesse caso da união estável, não pega a certidão de nascimento. Como é que eu comprovo que eu tenho? Tem alguma verbação na minha certidão ou não? Que você tem a união estável? Que você teve? É, porque no Eu vou entrar nesse ponto divorciado... agora. Ah, tá bom. Vou entrar nesse ponto agora. Então, vamos lá. Para romper vínculo de pessoas casadas, divórcio. Para romper vínculo de pessoas em união estável, é uma ação de dissolução de união estável. Ok. Vamos analisar só um pouquinho essa união estável aqui. Para a gente dissolver uma união estável, ela tem que existir.
E ela existe, ela existe de fato. Pessoas estão convivendo aí há 20 anos, ela existe. Só que ela precisa ser reconhecida. Para a gente dissolver alguma coisa no direito ela tem que ser reconhecida. De fato, ela já existe. Ela precisa existir de direito. Só um pouquinho, gente, que eu moro, já falei para vocês, no cartódromo. Enfim. E nós temos que reconhecer. Como que faz esse reconhecimento dessa união estável? Nós temos duas formas. Hoje, qualquer casal que está em união estável pode ir num cartório e pedir para o cartório fazer uma declaração de união estável. Qualquer casal pode ir lá, vai ser feito. Você vai lá, alegam. Ah, mas essa declaração de união estável, ela vale daqui para frente? Não. Se vocês alegaram lá, confirmado, vai ter no documento. Parece uma escritura. Vai ter no documento. Estamos em união estável há 10 anos. Então, essa declaração, ela vai retroagir, vai pegar os 10 anos para cá. Porque o casal está manifestando a vontade dentro daquele documento. É um documento público agora. Reconheceu a união estável. Vamos supor que vocês estão trabalhando aí com um casal que tem essa declaração. Então, o que acontece com essa declaração? Você vai lá, quer fazer a dissolução. Se você for fazer no cartório, pode ser feita a dissolução de união estável no cartório? Pode. Você vai lá no cartório, leva esse documento, fala, olha, eu quero fazer o meu termo de minha dissolução de união estável, desde que preenchidos os requisitos para fazer no cartório. O quê? Não tem capazes, menores, enfim. Aqueles mesmos do casamento, do divórcio. Existe o divórcio extrajudicial. Então, você pode chegar lá no cartório e falar, olha, eu fiz essa declaração de união estável e eu estou dissolvendo a minha união estável. Eu quero fazer a dissolução de união estável aqui no cartório. O cartório vai verificar se estão presentes todos os requisitos e vai fazer outro documento, que é a dissolução de união estável. Automaticamente, ele vai colocar lá que perde a validade essa declaração que foi feita, constante, no registro, tal. Ok, Bárbara? Em relação a isso, quando se tem a declaração, acontece isso. Não muda nada na declaração, a dissolução tira o efeito dela. Então, o que vai valer é esse termo de dissolução de união estável. Agora, vamos pensar na dissolução de união estável judicial. Se a gente não tem esse documento no cartório, não tem. Então, o casal está lá. Quanto tempo vocês... Não, 12 anos de união estável. Nós temos bens, nós temos filhos. Nossa, tem que fazer isso aqui tudo judicial. Está tendo litígio, não dá para fazer em cartório. Então, vocês vão fazer a ação. Aí você vira para a pessoa e fala assim, vocês chegaram a fazer algum documento em cartório para reconhecer? Não, nunca fizemos. A gente só morou junto e adquiriu as coisas. Então, na mesma ação, vocês vão ter que fazer uma acumulação de ações. Ação de reconhecimento cumulado com dissolução de união estável. Na mesma ação, vocês pedem para o juiz reconhecer que teve e, ao mesmo tempo, foi muito rápido, né? Já reconheceu e dissolveu. Reconheceu para dissolver a união estável. É muito simples, é uma ação de reconhecimento cumulado com dissolução de união estável, porque o juiz tem que reconhecer que uma situação aconteceu. Para dissolver essa situação, não pode simplesmente dissolver uma situação de fato. Tem que reconhecer que ela existiu, que surtiu efeitos jurídicos. Então, vai ter uma sentença em que o juiz reconheceu que houve união estável do período tal a tal, e também que está dissolvendo essa união estável nos seguintes termos. Ele coloca que a guarda das crianças vai ficar com fulano, que o direito de visita vai ser assim, que os bens vão ser partilhados de acordo 50 e 50 para cada um. Enfim, vai ter como se fosse um divórcio. É uma ação muito parecida com o divórcio. Só que ela se chama ação de reconhecimento cumulado com dissolução de união estável. Nesse caso, Bárbara, que você levantou a questão, o único documento que essas pessoas vão ter é a sentença. Porque nunca existiu um documento anterior. Então, o documento que essas pessoas vão ter é uma sentença que reconheceu a união estável naquele determinado período e, ao mesmo tempo, está dissolvendo essa união estável, extinguindo essa união estável, e que as situações vão ficar dessa forma. Vai ter pensão alimentícia? Não vai ter? Qual que é o valor da pensão alimentícia? A guarda vai ficar com quem? O direito de visita vai ser como? Vai ser guarda unilateral, guarda compartilhada? Aí é muito parecido com o divórcio. A diferença é que aqui nós não temos um mandado de averbação para a pessoa levar no cartório para mudar na certidão, porque não tem certidão. Nunca teve. O documento que as pessoas vão ter é o quê? É a sentença.
Deu para compreender? Entendi, professora. Entendeu? Obrigada. Então, por isso que não tem mudança no Estado Civil, Bárbara. Não tem, porque assim, quando faz o divórcio, tem um divorciado. Na dissolução de união estável, não tem. Então, a pessoa acabou, tá a ser solteira, tá? Agora, casamento, acabou. Casou, casamento legal, nunca mais. Solteira, nunca mais. Solteira e solteira. Tá bom? Bom, feitas essas considerações aí, para a gente tomar um pouco de cuidado, porque pessoas chegaram em vocês e falaram, quero fazer o meu divórcio. Cuidado, às vezes elas têm na cabeça que elas são casadas porque elas moram juntas há muito, muito tempo. Só que para nós do direito, isso muda muita coisa, muda muitos caminhos, porque são ações completamente, por mais semelhantes que sejam e tenham semelhanças, são ações diferentes, são pedidos diferentes, são questões diferentes que têm que ser analisadas. Repito, muitas pessoas falam mesmo casadas para união estável. Tem que tomar cuidado porque as ações são distintas. E as consequências também a gente acabou de ver, tá? Agora, em relação ao divórcio. Vamos voltar aqui para o divórcio. Pessoal, o divórcio, ele vai por fim mesmo, vai romper esse vínculo matrimonial que existe entre um casal, que foi adquirido por meio do casamento legal. Tá, ok. Esse divórcio, no Brasil, vamos analisar o divórcio aqui no Brasil antes de 2006, depois de 2006, para a gente entender como que é o divórcio hoje. Como eu falei para vocês, para divorciar no Brasil antes de 2006, era uma luta daquelas que as pessoas até desistiam de divorciar. Por quê? Porque antes de 2006, como que o divórcio era feito? Tinha duas formas. Ou o casal ficava separado de fato, isso antes de 2006, tá? Essa regra não se aplica hoje. Ou o casal ficava separado de fato 2 anos, e aí ia lá, fazia o divórcio, que era chamado de divórcio direto, ou seja, separação de fato. Separou. Tá aí. Mateus vira para a pessoa e fala, ó, você vai para sua casa, eu vou ficar aqui, você vai para casa, eu vou ficar na casa da minha mãe. Enfim, separou. Isso é separação de fato. Não é de direito, não teve processo. Só o casal separou. Tinha que esperar 2 anos de separação de fato para fazer o divórcio. Ou fazia primeiro uma ação que chamava ação de separação judicial, que era o chamado desquite. Fazia primeiro a ação de separação judicial, aí saía a sentença. Depois de 1 ano dessa sentença, pedia a conversão da separação em divórcio. Então, era chamado de divórcio indireto. Passava primeiro pela separação judicial para depois chegar no divórcio. Mas qual que era a diferença da separação para o divórcio? A separação rompia tudo mesmo. Só que a pessoa não podia se casar de novo. As pessoas só podem se casar de novo depois do divórcio. Era um impedimento aqui. E tinha que esperar 1 ano para pedir essa conversão. E começar o processo, o novo pedido dentro do processo de separação. Então, demorava demais, gente. Para um divórcio sair, demorava muito. Era quase 3 anos aí envolvido dentro de um divórcio. E era muito burocrático. Então, a gente vem de um direito de família que sempre buscou proteger o casamento e a família, assim, de uma forma muito forte. É uma tradição do direito de família brasileiro. Só que o que aconteceu? Foi vendo que as pessoas estavam burlando esse sistema, fraudando esse sistema. Tinha gente que tinha acabado de se separar de fato, aí marcava audiência, e eu falo que eu moro no autódromo, num cartão, é desde tudo. Mas, enfim, Mateus, não tem lógica. Tem hora que eu acho que é corrida de caminhão, tem hora que eu acho que é kart, tem hora que eu acho que é carro de Fórmula 1, não tem lógica. Marcelo, quando tem umas reuniões, daquelas reuniões assim, trem mais, nossa, passa assim, eu falo assim, nossa. Então, vamos lá. Era muito complicado. Não, e ainda tinha outro ponto. Olha isso, quem deu causa lá atrás, quem deu causa ao fim do casamento, não podia pedir pensão alimentícia. Então, aos poucos, teve uma traição. Se ficasse comprovado no processo quem traiu, só acabou porque fulano traiu, essa pessoa não tinha direito de pedir pensão.
Então, só para vocês verem como que era lá atrás as discussões dentro dos processos. E outra coisa que era o pior, para mim era o pior, a gente tinha que apresentar, não, na universitária isso aqui que eu tô, ó, a gente tinha que apresentar os motivos, tinha que apresentar os motivos, por que o casamento não deu certo. Então, imagina, vocês fazendo um atendimento em casal, e aí vira e fala para o casal assim, por quê? Imagina o que não saía da boca do povo ali, pro ouvido. Porque aí, como é que filtrava isso para colocar numa petição? Como é que você põe isso numa petição do jeito que a pessoa fala? Não, e a gente tinha que entrar no campo privado da vida da pessoa. Não tinha cabimento, gente, não tinha coisa pior. Lá no NPJ, quando a gente estava no NPJ, então, a gente ficava, Deus do céu, quem que vai lá dessa vez, Senhor, para ver o que vai fazer? Era terrível, você entrar no campo privado da pessoa é muito complicado. Aí vem uma emenda, que é a emenda 66 de 2006. Ela dá uma mudança na Constituição Federal. Essa emenda constitucional vai lá e coloca assim, o casamento será dissolvido pelo divórcio. Tirou prazo, tirou separação judicial, tirou motivo, tirou tudo. Só colocou isso. Se vocês pegarem lá a parte da família, 226 ali para frente, vocês vão encontrar isso. O casamento será dissolvido pelo divórcio. Não tem mais que esperar 2 anos de separação de fato. Não tem que passar primeiro por uma separação judicial para depois converter em divórcio. O casamento é dissolvido pelo divórcio, enfim. Então, essa frase na Constituição Federal colocou algumas questões jurídicas interessantes. A primeira pergunta, a separação judicial, ela foi extinta, ela foi revogada? Ela não foi expressamente revogada. É até uma questão que a gente vê muito também aparecer nas provas, o Instituto da Separação não foi revogado porque nenhuma lei especificamente revogou essa separação. O que aconteceu? Foi uma facilitação do divórcio, facilitou o divórcio. Então, as pessoas deixaram de fazer essa separação, não, eu já posso fazer o divórcio, já vou fazer o divórcio. Então, na verdade, a gente não pode afirmar que a separação ela foi revogada. Na verdade, a separação ela caiu em desuso. Ela não é muito utilizada, porque hoje as pessoas sabem que pode partir diretamente para um divórcio, independente do tempo que estejam separadas. Como exemplo que eu dei para vocês. A menina casou lá na sexta-feira, na terça-feira estava querendo para o cartório fazer o divórcio. Pode? Pode. Então, nós temos aí muitas facilidades em termos de divórcio. Primeiro, essa mudança na lei, tirando prazos, tirando motivos, desburocratizando o Instituto do Divórcio, tirando a necessidade de passar por uma separação judicial, por depois passar por um divórcio. Então, desburocratizou muito. E o outro ponto que facilitou, as possibilidades de fazer o divórcio extrajudicialmente, ir para um cartório e fazer o divórcio. Então, essa possibilidade de sair do judicial e fazer o extrajudicial, que é o que a gente chama de divórcio no cartório, isso também facilita muito, porque é muito rápido. A gente vai ver quando a gente for estudar aqui o divórcio extrajudicial, que se você agenda, não é só chegar no cartório, não, tá? A não ser que vocês tenham articulado alguma coisa antes, lá com o dono do cartório, ligou, resolveu, enfim. Mas não é só chegar no cartório, não. Eu vou recomendar para vocês como que faz melhor esse procedimento aí, mas posso garantir para vocês que, dependendo do caso, em 1 semana vocês conseguem resolver um divórcio. Tem divórcio que é possível resolver, às vezes, em 2 dias, 1 dia, 2 dias, extrajudicialmente. Vai depender muito do fluxo, né, da sobrecarga ou não daquele cartório. Hoje é muito fácil se divorciar. Então, essas facilidades realmente elas chegaram. Então, o direito de família mudou muito. Aliás, o direito de família mudou muita coisa mesmo. Eu acho que aqueles autores lá, tem hora que eu fico lendo, fico pensando, gente de Deus, tem hora que eu acho que aqueles autores lá da década de 60, 70, que escrevia do Código Civil de 1916, o Clóvis Bevilacqua deve olhar, deve revirar no túmulo, deve ficar louquinho quando vê o direito de família. Ele realmente mudou muito, precisa, porque as situações vão acontecendo. Mas vamos lá. Hoje, falar em divórcio é muita coisa. Antigamente, a aula de divórcio levava o quê? Meia hora. Hoje, a aula de divórcio são 2 aulas. Facilitou, mas pelas inúmeras possibilidades, facilitou e tem muitas possibilidades aqui agora. Então, nós temos no Brasil hoje
formas desse divórcio acontecer. E vocês que vão avaliar qual que é a melhor forma, juntamente, claro, com as partes envolvidas, qual que é a melhor forma para fazer esse divórcio. Mas vamos lá, vamos ver as hipóteses aqui, as espécies de divórcio. A primeira espécie de divórcio litigioso. O divórcio, aqui é tudo procedimento especial, tá? A gente está na aula de procedimentos, um curso de procedimento especial, então, tanto consensual como litigioso são ações de procedimento especial. Então, nós temos aqui, primeiro, o divórcio litigioso. Divórcio litigioso é aquele divórcio em que tem lide, que tem resistência, que tem briga, que o negócio não tem acordo. Vocês podem ter acordo no divórcio, vocês podem ter acordo na guarda de filho, vocês podem ter acordo na pensão e não ter acordo nos bens. Vocês têm litígio. Não adianta ir para o cartório. Vocês têm litígio. Vocês podem ter acordo no divórcio, vocês podem ter acordo nos bens, não tem acordo na guarda. Você tem litígio. Para você fazer um divórcio consensual extrajudicial, por exemplo, tem que ter acordo em tudo. Não dá, a não ser que seja em relação aos bens. As pessoas, eu não sei por que elas se travam muito, elas falam assim, eu não vou me divorciar porque eu não quero mexer nos bens. Também não existe. Porque existe a ação de divórcio e os bens podem ser partilhados em ação própria em outro momento, que se chama ação de partilha. Então, também é possível. Mas não vamos chegar nesse ponto ainda não, vamos falar aqui das espécies. Então, nós temos o divórcio litigioso, que é um em face do outro, é um contra o outro no casal. Um está processando o outro. E nós temos o divórcio consensual. Dentro do divórcio consensual, nós temos duas possibilidades, ele subdivide. Nós temos o divórcio consensual judicial, que é feito em juízo, mesmo sendo consensual, e nós temos o divórcio consensual extrajudicial. Então, aqui a gente já pressupõe que o divórcio no cartório, o divórcio extrajudicial, só vai ser possível quando houver acordo, quando houver consenso. Então, nós temos primeiro o divórcio litigioso, e depois nós temos o divórcio consensual, quando tem acordo. Esse consensual, ele pode ser judicial ou ele pode ser extrajudicial. Porque para a gente fazer o divórcio extrajudicial, tendo acordo, tem que ser preenchidos alguns requisitos. E o principal requisito é não ter incapazes ou menores ou nascituro. Ou seja, a mulher está grávida. Aliás, isso caiu no exame de ordem, há umas 3 provas para trás aí, tem que olhar qual, que caiu exatamente essa vedação. É vedado fazer o divórcio extrajudicial quando há interesse de nascitura, ou seja, mulher grávida chegou lá no cartório para fazer o divórcio, não vai fazer, não pode, porque não se faz divórcio extrajudicial quando tem interesses de nascituro. E isso caiu no exame de ordem recentemente, porque eu vi a questão e até fiz uma discussão na época, e na verdade, era até a alternativa errada, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, não é cabível o divórcio extrajudicial quando há interesse de nascituro. A mulher está grávida, não faz divórcio no cartório. Ah, é muito complicado, porque a mulher às vezes nem sabe que está grávida e faz. Não, aí é outra situação, nem sabe. Ou então a mulher está lá grávida de 3 meses, não dá nem para ver barriga, vai lá, fala que não está grávida e faz. O tabelião não tinha conhecimento, foi e fez. Agora, a regra é, não cabe divórcio extrajudicial envolvendo interesse de nascituro. Essa é a regra. Na prática, vocês vão ver muita coisa acontecendo aí, gente chegando no cartório com a barriga lá imensa. Não, isso é porque eu sou meio fofinha mesmo, não é gravidez, né? Tô um pouco acima do peso. Para fazer, eu tenho no cartório. Gente do céu, no Brasil é complicado demais. É situação que dá que você fala, não tem lógica, gente. O povo tenta dar uma burlada no sistema aí. Mas, enfim, não cabe divórcio extrajudicial quando tem interesse de nascitura, a regra é essa, tá? Mas vamos lá. Ah, professor, mas eu já ouvi falar aí no negócio, no provimento, que aqui em Goiás pode. Aqui em Goiás, eu pode ir lá no cartório fazer divórcio
com casal com filhos menores incapazes, porque eu vi no Instagram, ou então eu trabalho no cartório, já vi, ou então eu vi alguém falando alguma coisa, eu também vi. Eu vi. Lá, mais ou menos, no início do ano passado, as redes sociais estavam bombando. Em Goiás é possível fazer divórcio no cartório, mesmo que o casal tenha filhos menores. Quando eu li aquilo, eu ficava vendo, gente do céu, isso aqui está parecendo aquelas publicidades que a pessoa está lá vendendo um produto, aí coloca assim, valor R$ 59,90, desse tamanho. E embaixo assim, mais 720 parcelas de 13 mil. Para ninguém ler. Então, o valor está lá, 50... É a mesma informação quando eu vi esse negócio de fazer divórcio em cartório, mesmo com filhos menores. Não tinha uma ressalva, porque tem uma ressalva aqui. Quando a gente viu isso, e até vocês quando veem isso, olha, gente, mas é possível que em Goiás tem alguma coisa aí que permite que se faça. Tem mesmo. O que aconteceu? No final de 2019, vou até colocar aqui para vocês. No final de 2019, foi publicado um provimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Vou colocar um número para vocês aqui. Foi publicado o provimento 42, aqui envolvendo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que regulamentava essas questões cartorárias. E esse provimento 42 de 2019, ele é do final de 2019 e ele ia passar a valer no início de 2020. Eu lembro que foi muito próximo ao início da declaração da pandemia, que foi em março. Se eu não me engano, isso aí foi em fevereiro que começou, uma coisa assim. E eu lembro a chuva de publicações nesse sentido. E o povo falou, nossa, nós estamos livres de fazer divórcio judicial consensual na vara de família, vamos fazer tudo agora no cartório. A questão não é bem assim. Como que acontece? É possível fazer o divórcio no cartório, mesmo com a existência de filhos menores? É possível. Só que é o que não colocar lá as informações, tem que ler o provimento para ver. Só que o cartório só vai fazer esse divórcio se o casal apresentar lá junto com os documentos o comprovante que a ação já foi ajuizada lá na vara de família ou na vara única da comarca para discutir as questões dos menores. Então, é como se fracionasse o procedimento. O divórcio pode ser feito mesmo. Agora, o que não pode ser feito? Resolver as questões dos menores ou incapazes no cartório. O cartório não pode fazer uma escritura pública e colocar a guarda vai ficar com o pai, com a mãe, enfim. A pensão para os filhos vai ficar... Não pode. Precisa da intervenção do Ministério Público. Na época, eu falei, gente, assim, tá errado. Quando a gente pega o provimento 42 para ler, aí vê lá a ressalva. Pode. A pessoa está lá desorientada para fazer o divórcio. Faz, vai lá no cartório e faz. Só que o que vai acontecer? Em qualquer cartório que vocês forem, o tabelião, ou a pessoa responsável pelo cartório, vai pedir o quê? Me apresenta a comprovação de que as questões envolvendo os menores estão em juízo. Ou o número do processo, que vara que está, ou a cópia da petição, a fase do... Cada cartório trabalha de um jeito. Então, então não adiantou. Não, às vezes a pessoa quer fazer realmente o divórcio, só divorciar lá no cartório e resolver a parte do divórcio, não pode. Só que a questão não é bem assim, não resolve tudo no cartório, quando tem filhos menores. Se tem filhos menores incapazes, essa regra nunca mudou, gente. Um provimento não poderia mudar isso aqui. Eu falei, gente, isso aqui está sendo publicado errado, está levando o povo a... Enfim, porque tem que ter intervenção do Ministério Público. O Ministério Público tem que olhar a questão da guarda, se está ok, a questão das visitas, se é uma guarda compartilhada, se as crianças estão em situação de risco, não estão. Eu falo que quando a gente fala assim, divórcio, a gente pensa assim, nossa, divórcio é só uma causa, uma ação. Nossa, o divórcio ele pode vir com ele muita coisa. Vocês podem estar vendo uma situação de divórcio e algum dos cônjuges está em situação de risco. Ou as crianças estão em situação de risco. Ou, às vezes, você está ali vendo uma versão de uma pessoa querer a guarda e, na verdade, aquele ambiente é um ambiente tão complicado para se ter uma guarda unilateral. E para isso existe a perícia psicossocial, que vai fazer um estudo para ver qual que é o melhor ambiente. Pode ser que vocês tenham realmente um divórcio muito tranquilo de fazer.
Muito fácil, muito tranquilo. É o sonho, né? Todo mundo vai lá, faz só a petição, vai lá, faz a homologação, ok? Ou então vai lá no cartório, acompanha a escritura pública, ok? Mas às vezes vocês podem estar diante de uma situação de divórcio que traz muita coisa aí junto. Recentemente eu vi uma situação de uma pessoa que virou e falou: se você fizer o divórcio litigioso, eu vou te matar. E a pessoa estava sob ameaça de morte. Teve que fazer medida protetiva, requerer medida protetiva, e foi tudo muito sincronizado. Porque eu não podia nem dar entrada no divórcio para a pessoa não saber, porque estava em situação de risco. Não vou te matar. Falou publicamente: se você expor e colocar isso, eu vou te matar. Eu não quero o divórcio, eu vou te matar. Então, teve que fazer a medida protetiva, pedir o afastamento. E olha que até com medida protetiva é complicado. E aí você fica com aquele... Eu falo, tem alguém nessa sala que quer advogar na área de família? Ou vai atuar, ou então quer ser promotor na área de família, promotora na área de família, juiz da área de família? Ou já atua, já faz estágio? Ninguém. Ó, tem gente que ama aqui. Vamos lá para o escritório, Vitória. Fica uma semana lá comigo. Eu atuo, professora, lá na primeira de família. Thaliton sabe o que eu estou falando. Sei. Às vezes a gente olha realmente para um negócio ali e fala: nossa, isso aqui é isso, vai lá, a petição é muito confortável para nós sentar fazer uma petição. Mas quando você vai olhar para a situação real, gente de Deus, você fica com isso aqui o tempo inteiro, o tempo inteirinho do lado. Principalmente, se o Thaliton já atua, ele vai saber do que eu estou dizendo. Principalmente quando dá sexta-feira às 18 horas e quando dá domingo às 18 horas. Aí começa. Por quê? Véspera de feriado, então? Véspera de feriado. Natal. Eu passo meu Natal com isso aqui assim, o tempo inteiro. A menina não devolveu. Vai. Ano novo. Às vezes eu falo: será que eu tomo aqui uma taça, gente? Se eu tomar, será que vai dar ruim? Eu vou ter que ir no conselho tutelar, amanhecer no conselho tutelar, não vou amanhecer no conselho. É uma área que eu falo assim, povo do céu, não é muito, é assim, tem que gostar muito. Eu já vi algumas pessoas aqui que eu vi, chegou lá para mim hoje 6 caixas de documento para fazer uma análise do inventário. Quem tiver disponível essa semana quiser, Deus que me livre. É assim, é porque a gente gosta mesmo. É uma área que a gente gosta. Quem não gosta, eu falo, não mexe. Eu tenho uns colegas que são advogados. Quando um colega falou assim: não, vem para cá para você assumir a área internacional e a área de família. Eu sou advogada empresarial, eu não dou conta disso aí, eu não consigo ser, porque realmente é uma dedicação que é o tempo inteiro. Imaginem, gente, isso é problema de família. As pessoas ficam extremamente vulneráveis. Não é só um divórcio, vai muito além. É claro que tem divórcios que são muito tranquilos, mas tem uns que eu vou falar, que você olha e fala: como é que você consegue dormir achando que a pessoa vai morrer? Por quê? Porque está ameaçada lá se fizer um divórcio. Não consegue nem dormir. É extremamente complicado. E aí que entra o papel do profissional, o papel do promotor de justiça, o papel do juiz de direito, da juíza, da promotora, do advogado, da advogada, do delegado, da delegada, do procurador, da procuradora, dos assessores, de toda a estrutura, de olhar efetivamente para uma situação e ver: vai muito além disso aqui. Esse é o ponto. Eu acho que quando virar uma conscientização coletiva, acho que até os processos vão ter um olhar, não tirar esse tecnicismo e olhar com mais humanidade a situação, porque essas questões de família, né, resgatam muito essa humanidade que anda faltando por aí. Enfim, principalmente quando é litigioso. Então, nós estamos com essa situação. Nós temos essas 3 possibilidades: o divórcio litigioso, o divórcio consensual, o consensual judicial e o consensual extrajudicial. Não tem como fazer outro tipo de divórcio se não for assim. Com o provimento 42 de 2019, aqui de Goiás, lembrando que é um provimento estadual, esse provimento não se aplica a outros estados. Esse provimento permite que divórcios sejam feitos no cartório com filhos menores, desde que haja uma comprovação perante o cartório de que as questões envolvendo os menores já estão sendo discutidas em juízo, porque questões envolvendo menores não podem ser discutidas no cartório. Só a questão do divórcio e as questões patrimoniais, tá? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do divórcio litigioso. O divórcio litigioso,
é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Então, ele é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. E o que fundamenta, qual que é o procedimento, como que eu vou fundamentar a minha ação de divórcio litigioso? Nós vamos fundamentar nas ações de família, que é o artigo 693 do Código de Processo Civil. Então, o que fundamenta um divórcio litigioso? Ele é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, e o fundamento do divórcio litigioso são as ações de família, o procedimento das ações de família. Então, é o artigo 693 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, é um exemplo de ação de família. Um ponto muito interessante em relação ao divórcio litigioso. O que há de mais novo na jurisprudência dos tribunais brasileiros em termos de divórcio litigioso? Quando a gente ajuiza uma ação de divórcio litigioso, ou seja, tem litígio em algum ponto, ou porque a outra parte fala, não quero me divorciar, ou porque essa pessoa vira e fala assim, não, eu não concordo com essa forma de guarda dos filhos, eu quero compartilhado, não quero no lateral. Ou porque, as visitas estão muito pouco, eu quero, enfim, tem alguma briga. Não concordo com esse valor de pensão. Acho que tem que ser um valor maior. Tem algum litígio. Quando vocês ajuizam a ação de divórcio, é possível vocês colocarem todas essas questões na mesma ação. Então, você ajuiza a ação de divórcio litigioso, cumulado com guarda, cumulado com regulamentação de visita, cumulado com alimentos, cumulado com partilha de bens, se houverem bens. Então, a gente pode discutir todas as questões envolvendo essa ruptura, esse divórcio, em uma mesma ação. Eu não preciso fazer uma ação para o divórcio, uma ação para os alimentos, uma ação para a guarda, uma ação, só a partilha mais comum acontecer. Aí tem gente que fala assim, não quero mexer com a partilha de bens agora, eu vou fazer uma ação de partilha futuramente. Mas tem que mencionar na petição inicial. Dos bens, há bens a serem partilhados que serão partilhados em ação própria. O juiz tem que saber que tem bens, porque isso vai ficar na sentença. Senão é ocultação de bens. Então, nós temos essa situação, tá? O que tem de novo hoje? Se a gente pegar a jurisprudência dos tribunais em relação ao divórcio litigioso. A possibilidade de se pedir a concessão, olha isso, a concessão liminar do divórcio. Porque quando a gente ajuiza uma ação de divórcio, com guarda, com visita, com alimentos, com bens, partilha de bens, é comum a gente pedir os alimentos provisórios já para serem fixados inicialmente na ação de divórcio para os filhos, né? Porque teve uma ruptura, então já começa a pagar uma pensão alimentícia, é uma tutela de urgência. A gente já pede o quê? Para o juiz já fixar a guarda provisória. Olha, provisoriamente, enquanto o processo está em andamento, a guarda vai ficar unilateral com o pai ou com a mãe, ou então vai ser compartilhada com o casal. Enfim, já fixa a guarda provisória, o direito de visita provisória vai ficar assim até a gente resolver durante a instrução, até a sentença confirmar como que vai ficar. Isso a gente sempre viu. E sai a liminar. Agora, o juiz já conceder divórcio na liminar? Como que se pede isso? Sim. Só que não é a título de tutela de urgência. Para quem está fazendo as anotações, é possível a concessão do divórcio já no início do processo, a título de tutela de evidência. Então, é possível a concessão do divórcio no início do processo, a título de tutela de evidência. Mas como assim? Como assim? Vocês vão fazer uma petição inicial. Nessa petição inicial, vocês vão colocar os fatos, vão contar lá, ação de divórcio, quantos fatos. Aí vocês mostram para o juiz. Vocês querem que o juiz, já no início do processo, a juíza, já decrete o divórcio. Você já começa o processo divorciado. Então, vamos supor que
O Matheus é casado com quem? Com quem? Às vezes pega um exemplo com a pessoa casada. Nós dois aqui, vou pegar Matheus, eu e você somos casados. Então, vamos supor que você ajuizou uma ação de divórcio contra mim. Uma ação de divórcio litigioso contra mim, porque nós não entramos no acordo. E o Matheus vai lá e faz na petição inicial do divórcio dele, pede para o juiz conceder liminarmente esse divórcio. Quando eu for citada para audiência de mediação, se ele quiser audiência de mediação, quando eu for citada, eu vou ser intimada que eu já estou divorciada. Porque ele já conseguiu uma liminar lá no processo dele, eu já recebo, já fico sabendo da ação de divórcio, eu já estou divorciada, porque o juiz já decidiu, já decretou o divórcio. Tem como acontecer? Tem. O nome disso é concessão de divórcio a título de tutela de evidência. Você apresenta para o juiz que o divórcio é um direito potestativo. O divórcio é um direito potestativo, é um direito da pessoa, gente. Ninguém é obrigado a estar casado com ninguém. Então, tem toda uma discussão sobre o divórcio como direito potestativo, e você fala, evidentemente eu tenho direito a esse divórcio, porque eu não quero mais me permanecer casado com ela. E o juiz vai dar uma decisão decretando o divórcio liminarmente já, na decisão inicial, a título de tutela de evidência. O processo vai continuar em relação à guarda, às visitas, aos alimentos, à partilha, mas o divórcio já foi feito, já foi decretado. Fim, tá lá. Isso tem acontecido. Para quem quiser pesquisar mais sobre isso, coloca assim, for fazer as pesquisas, pesquisa assim, divórcio concedido a título de tutela de evidência. Evidência, não é urgência. A título de tutela de evidência. Direito potestativo. Joga no Google, vocês vão ver o mar de decisões que já tem no Brasil inteiro. Aqui em Goiás já teve. Muitas. No Brasil inteiro, concedendo os divórcios já a título de tutela de evidência. Por isso que fala assim, nossa, mas o divórcio litigioso, hoje em dia tem tantas formas de divorciar mais rápido. As pessoas podem ir no cartório, as pessoas podem fazer consensualmente judicial, e até no litigioso, o divórcio pode sair numa decisão inicial a título de tutela de evidência. Acabou aquela discussão, nossa, que dificuldade conseguir esse divórcio. Facilitou até dentro do divórcio litigioso. Quando eu falo a título de tutela de evidência, eu não estou falando de urgência. Isso vai nos remeter às tutelas provisórias. Existem as tutelas provisórias lá do artigo 300 do Código de Processo Civil. E as tutelas provisórias, elas se dividem. Existe a tutela provisória, que é a tutela de urgência, e a tutela de evidência. A urgência é outra situação. A urgência é os alimentos, é a guarda. Isso é urgência. Rendimentos de empresas, lucros. Agora, a evidência é outra coisa, é outro conceito. O direito está provado, ele é potestativo, ele está provado. Evidentemente, a pessoa tem direito àquilo. Não é uma urgência. É simplesmente isso vai acontecer lá na frente, só está sendo antecipado agora. E até já quero fazer uma observação aqui para vocês, que vocês vão me dizer, tá? Eu não sei como vocês estão em tutelas. Porque às vezes eu estou falando aqui a título de tutela de evidência, a título de tutela de urgência, e às vezes, professor, eu não lembro. Isso aqui era para vocês, vocês viram no processo civil 2. Então, tem olha só, tem tutela provisória. Ela se divide em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência pode ser tutela de urgência antecipada, tutela de urgência cautelar. A tutela de urgência antecipada pode ser tutela de urgência antecipada antecedente, a tutela de urgência antecipada incidental. A tutela cautelar pode ser tutela de urgência cautelar antecedente, tutela de urgência cautelar incidental. A de evidência é só evidência, não existe, ela é incidental, não existe a tutela de evidência antecedente do processo civil. Então, se vocês têm, porque assim, antigamente era só a tutela antecipada, né? E as cautelares. Agora o Código de Processo Civil fez um negócio bem complicado aí. Se vocês têm dificuldade em tutelas provisórias, me avisa, me fala. Por quê? Porque vocês não vão ter mais processo civil. Processo civil é só até o 9º, não tem processo civil no 10º. E tutela hoje, quem já faz estágio, quem já atua aí nos estágios, já vê,
sabe que as tutelas é o que segura os processos hoje. E a gente tem que saber pedir. E eu vejo algumas dificuldades, sempre tem que estar em constante estudo de tutelas. Se vocês têm essa dificuldade, me avisa que a gente organiza lá para as últimas aulas um momento para a gente falar de tutelas, para vocês irem para o 10º período já pelo menos tranquilos em relação a isso. Eu acho que é uma zona muito nebulosa do processo civil, isso vai se perdendo com o tempo. Esses dias, Maria Beatriz e todos vocês, eu estava dando curso. A gente faz na última aula. Nas últimas aulas, lá para o final, a gente encerra o conteúdo e faz uma análise sobre essas tutelas. Esses dias agora eu estava ministrando uma aula, lá na OAB, na ESA, para os advogados. Lá a maioria tem os alunos do curso de Direito, mas a maioria são advogados. 90% são advogados. E eu estava ministrando, e a gente acabou entrando no campo da tutela. E aí um advogado, geralmente esses cursos, quando são para advogados, os exemplos, as dúvidas deles envolvem os casos que eles estão trabalhando. E estava uma turma de mais de 100 advogados nesse dia. Era um curso, na verdade, de petição inicial, que a gente acabou entrando em tutela. E aí teve um advogado que levantou e virou para mim e falou assim, Mariane, estou com um problema. A gente estava falando de tutela. Ele falou assim, eu estou com um problema, o seguinte, eu ajuizei uma ação contra um plano de saúde. Porque o plano de saúde se negou a fazer uma cobertura. Quando ele foi falando isso, só dele falar que ele ajuizou uma ação contra um plano de saúde, eu já pensei, bom, ele deve ter pedido alguma tutela de urgência aí. Saúde? Aí eu tô lá vendo ele falando e negou, e acontece que até hoje essa tutela que eu pedi, essa tutela de evidência que eu pedi não foi julgada, eu já pedi urgência. O que eu faço? Na hora que ele me falou isso, eu virei para ele e falei, fulano, o nome dele? Você mesmo respondeu aí a sua pergunta. Porque você acabou de virar para mim e falou que ajuizou uma ação contra uma empresa de plano de saúde. Você virou para mim e falou que o seu cliente precisa da concessão, né, dessa cobertura para fazer um tratamento urgente. Você mesmo me disse que está pedindo urgência. Como que você pede urgência na evidência? E você pediu evidência. Como que você está querendo pedir urgência na evidência? Você devia ter pedido urgência. A evidência é outra coisa. Existe a urgência, a tutela de urgência para situações urgentes. Então, você mesmo respondeu sua dúvida. Você não devia ter pedido a tutela de evidência. Você devia ter pedido a tutela de urgência. Caso seja um pedido de tutela de urgência, faz uma petição, faz a retificação do pedido a título de tutela de urgência e refaz o pedido e pede a urgência para o juiz. E tem uns pontos que a gente faz até na prática também. Eu não sei aqui quem gosta de tecnologia, mas tem funcionado muito bem. Os QR Codes. Você grava os vídeos, como se quando vocês vão pedir tutelas de urgência, em qualquer ação, tá? A gente está na aula de divórcio, mas em qualquer ação. Que você quer explicar para o juiz ou para a juíza o porquê da necessidade daquela concessão, daquela tutela de urgência, grava um vídeo seu. É como se fosse uma sustentação oral mesmo. Você fala, excelência, estou aqui para fazer oralmente, ratificar, faz por escrito, né? Fazer oralmente o que eu fiz por escrito na petição inicial para explicar o porquê da urgência das tutelas no item tal da petição inicial. Aí você fala, você coloca no QR Code, bem em cima, naquele espaço entre endereçamento e qualificação, joga um QR Code ali e coloca vídeo explicativo da necessidade de concessão de tutela de urgência. Talvez aquele vídeo vai ajudar a pessoa a conseguir uma tutela de urgência, porque vendo a situação pode ser que isso fortaleça os argumentos. Eu vi isso acontecer numa situação de uma pessoa, na verdade um médico, ele ajuizou uma ação contra uma antiga paciente. Por quê? Porque ele fez uma cirurgia nessa pessoa e essa pessoa entendeu que não ficou bom. Isso passou anos, prescreveu, a pessoa nunca ajuizou uma ação contra ele. E depois de um certo tempo, essa pessoa começou criou grupo na internet, criou página no Facebook, ia nos pacientes, em grupos falar mal do médico. Nossa, a pessoa criou uma confusão. E o advogado explicou por vídeo a necessidade de parar, porque estava perdendo paciente de tudo quanto é jeito, e aí fez a explicação por vídeo. Então, as tecnologias hoje têm ajudado muito nas petições iniciais. Quem gosta de tecnologia aqui na sala, eu tenho certeza que vocês vão utilizar todos esses recursos
dentro das petições iniciais. Hoje a gente joga áudio dentro da petição inicial, hoje a gente joga os vídeos, gravações dentro de petição inicial, sem precisar, às vezes, das mídias, até pelos próprios QR Codes, é possível fazer isso, tá? As tecnologias têm ajudado muito. Gente, agora que eu estou vendo aqui o horário. Então, é isso. Vamos parar nesse ponto aqui. Dentro do divórcio litigioso, o divórcio litigioso é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. É um procedimento que é regulamentado pelas ações de família, então vocês vão fundamentar as petições de vocês no artigo 693 e seguintes do Código de Processo Civil. Podem utilizar os artigos da Constituição Federal que falam do divórcio, 226, pode utilizar que fala da família, enfim. Tem previsão constitucional, e o divórcio é possível de ser concedido a título de tutela de evidência, e isso não é pelo Código de Processo Civil, não. Eu recomendo mesmo a leitura das jurisprudências, das decisões, que vocês vão ver como que esses divórcios têm sido feitos dentro dessas petições iniciais e como que essas decisões têm sido proferidas. Então, sugiro que vocês acompanhem aí essas situações novas que têm acontecido nas ações de divórcio, tá? Principalmente litigioso. Bom, a gente encerra por aqui o conteúdo de hoje. Na próxima aula, com certeza, a gente vai fechar o divórcio, a gente vai falar de alguns procedimentos ainda do divórcio litigioso, algumas questões envolvendo guarda, envolvendo pensão, envolvendo visita compartilhada, unilateral, enfim, evitar o pedido de guarda alternada, vou explicar por quê. Questão de valor da causa, a montagem do processo, o procedimento, o divórcio consensual. Eu vou tentar aqui pegar alguns modelos para compartilhar com vocês das petições, tirar uns nomes aqui, para vocês verem como que é uma petição de um divórcio, para quem não viu, nunca viu, como que é uma petição de divórcio consensual, como que é uma petição de divórcio litigioso, só um modelo mesmo para vocês verem, mais ou menos, conseguirem visualizar aquilo que a gente falar na teoria, tá? Para vocês conseguirem visualizar melhor, ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo, professora. Ok? Tranquilo, professor. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou pegar os relatórios ainda, tá? Não tirei ainda. Vou pegar os relatórios, vou lançar as notas, logo as notas de vocês vão estar lá disponíveis. Vou postar o material de hoje, de divórcio, tanto nessa semana de hoje, como na próxima semana, e jogar essa aula lá também para quem não assistiu. Para quem não pôde assistir, peçam para assistir, é uma matéria muito importante, não tem como errar isso aqui, né? Não pode ficar errando isso aqui. E é isso, tá bom? Boa semana, desejo saúde para vocês, para a família de vocês, e qualquer coisa que vocês precisarem, estou aqui à disposição, tá? Obrigado, Boa noite, boa noite, boa semana. professora. Boa noite, bom paredão, bom jantar para todo mundo. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, professora.